Eu recebi uma indicação de um seguidor para que eu procurasse sobre um rapaz chamado Lucas HC. Eu encontrei o perfil dele no TikTok e falarei sobre um dos casos de superação mais incríveis que eu vi na informática até os dias de hoje. Não só na informática, né, mas na vida em geral, e eu espero que esse conteúdo traga coisas muito positivas para o rapaz e também para você que está assistindo, porque muita gente que me acompanha pode precisar ouvir essa história. Pessoal, o Lucas, ele é um rapaz que ele trabalha com informática, ele faz vídeos de informática no TikTok principalmente, tirando dúvidas sobre qualquer tipo de coisa que você queira. Inclusive o bordão dele é esse, né? Tá com dúvida, eu explico. E é muito interessante o conteúdo. E o Lucas nasceu, infelizmente, com paralisia cerebral. Eu sei disso porque eu procurei a história dele no YouTube e encontrei um vídeo no qual ele conta toda a sua jornada. Eu me identifiquei muito com a história dele porque ele conta que ele não era um aluno nota 10, ele tirava só o suficiente para passar de ano. Ele conta que não tinha muito interesse em nada, até que começou a ter interesse por informática. Apareceu na vida dele o primeiro computador que fez ele ter essa vontade de trabalhar com isso. E eu não vi só um cara tentando ganhar a vida de forma honesta, trabalhando com informática. Eu vi uma história de superação e, na minha opinião, toda história de superação sobre qualquer tipo de dificuldade merece atenção. É assim que eu penso, pelo menos. E o Lucas me lembrou de uma história que aconteceu comigo em 2017, quando eu fazia faculdade. Um belo dia, voltando para casa cansado, entrou um rapaz cadeirante no ônibus e ele montou uma estrutura nessa cadeira de rodas para vender doce. Então todos os doces ele conseguiu organizar. E ainda tinha uma mochila que ele provavelmente carregava mais mercadoria. E um belo dia ele no ônibus na minha frente, eu em pé, assim, que o ônibus estava lotado. E aí eu cansado, assim, sabe? Aí eu lembro que eu cochilei em pé e aí minha perna dobrou. E aí eu acordei, né, com susto. Não sei se já aconteceu isso com você, mas é muito interessante. Eu olhei pra ele tava rindo da minha cara, mas era aquele riso de tipo assim... Tá cansado, né, irmão? E aí eu comecei a perceber que ele sempre trabalhava no mesmo terminal de ônibus. Então, quando eu voltava da faculdade, ele pegava o mesmo ônibus, a gente parava no mesmo terminal e ele ficava, sabe-se lá quantas horas da noite vendendo os doces dele lá no terminal e tal. E isso começou a fazer eu refletir na época o quanto eu realmente estava cansado, o quanto realmente era para tanto eu não conseguir ficar acordado, sabe? Porque eu ainda tinha que chegar em casa, eu tinha coisas para fazer, né? Eu tinha os trabalhos da faculdade para entregar, eu tinha os vídeos para fazer no canal e de repente eu comecei a ver a vida de uma outra pessoa que também tem dificuldades, mas mesmo assim tá ali fazendo um esforço absurdo. E é claro que eu também não estou romantizando aqui esse tipo de situação, porque não era para uma pessoa numa situação dessa, principalmente, pegar um ônibus lotado, com chuva, com sol absurdo, para vender bala, vender doce, vender qualquer coisa num terminal de ônibus até, sei lá, 11h30 da noite. Eu não romantizo esse tipo de coisa, mas eu sempre romantizarei a força de vontade que muitas pessoas têm de conseguir uma vida honesta. E isso me bate muito com a história do Lucas, porque todos os vídeos dele são vídeos com boa intenção, são vídeos tentando te explicar algo sobre placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, contando a sua própria história. E eu acredito que todo tipo de pessoa que passa por uma grande dificuldade, ela sempre merece um pouco mais de atenção. E é claro também, eu particularmente, eu não acredito muito nisso, de que a gente pode criar uma hierarquia de dificuldade na vida. Então, se a gente começar a achar que não pode reclamar da nossa vida porque tem alguém numa situação pior, não dá para viver, né? Porque eu posso reclamar, nossa, tô com muita dor de cabeça, eu tô cansado. Aí chega um cara e fala, mas você tá com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça e não tenho uma perna. Aí chega o outro, eu não tenho uma perna, não tenho os dois braços. E você tá reclamando do quê? Então onde é que vai parar isso, né? Então eu sempre gosto de olhar pela ótica do esforço e me espelhar nisso. Quando eu vejo alguém fazendo muito, tendo mais dificuldade do que eu teria, eu coloco na minha cabeça que eu também posso fazer mais do que eu estou fazendo agora. É só essa a comparação que eu queria trazer para vocês. E é muito interessante a história de vida dele, porque ele conta nesse vídeo como foi a sua entrada na informática, como foi fazer a sua formação como técnico de informática. Ele conta que ele também cursou Direito, mas infelizmente teve que trancar o curso e acabou perdendo a bolsa. Então assim, é uma história de uma pessoa que tá o tempo inteiro tentando fazer alguma coisa da vida, cara, tentando fazer a diferença. Então, mediante a muitas dificuldades, ele criou suas redes sociais e dá suas dicas. E ele tem um sonho muito interessante que eu já falarei para vocês e com certeza você irá ajudá-lo com isso, porque eu também vou. Eu gosto de pensar, pessoal, que a gente sempre tem que fazer algo pelo próximo, e é por isso que eu crio esses vídeos aqui. Vocês vão reparar que já faz um certo tempo que eu não estou mais criando esse tipo de conteúdo falando de placa de vídeo, falando de Windows. Eu comecei em 2020
2023 para 2024 focar mais em coisas humanas, porque eu acredito que dentro da informática isso tem algum valor, entende? Então dentro dos vídeos, mesmo que de informática, eu tento passar alguma mensagem para vocês. E isso acontece não só porque eu tô cada vez mais velho, né? Eu entrei aqui no YouTube, eu tinha 16 anos, eu farei 30 mês que vem, mas também por uma questão de jornada espiritual que eu tenho. Então, assim, eu acredito que eu preciso tentar ao máximo usar os canais que eu tenho para ser útil para a vida de alguém. E daí surgem os vídeos que eu tento resolver casos de golpe, os vídeos que eu falo sobre pessoas que merecem atenção, como foi o caso do Edu Tech, né? O garoto que apareceu aqui, foi no começo do ano ou ano passado, acho que foi ano passado. A história dele mexe muito comigo porque eu tenho na minha família uma pessoa que está na mesma situação, que também nasceu com várias complicações e por erro médico as complicações pioraram muito, então ela não fala, ela se comunica perfeitamente, tá? Ela entende tudo que você fala, mas ela não fala, ela não anda, então ela está sempre em cadeira de rodas. E vendo o esforço que os pais dela fazem por ela, eu consigo entender um pouquinho assim do quão difícil deve ser a vida de uma pessoa que já nasce com dificuldade, entende? Não é eu fiz uma besteira na vida e aconteceu algo comigo. Enfim, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E o sonho do Lucas, vocês sabem qual que é? É ter um canal de 1 milhão de inscritos? Talvez, né? Isso acho que é o sonho de muita gente. O sonho dele, pessoal, é conseguir abrir sua própria assistência técnica. Então ele criou uma vaquinha onde as pessoas ajudam com o que podem para que um dia ele consiga realizar o sonho dele. Aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados vai ter o link da vaquinha e também o link do TikTok do Lucas para que você conheça o trabalho. Eu espero que esse vídeo consiga ajudá-lo de alguma forma também. Esse foi o vídeo de hoje e o meu recado final para você que está com muita dificuldade em algo na sua vida, eu espero que esse vídeo te ajude, porque tudo na vida, meu amigo, costuma ser difícil. Se você está com alguma questão para ser resolvida, tenha certeza que com força de vontade você consegue. Se não resolver tudo, pelo menos resolver boa parte do que você está passando. E principalmente, se você puder, cara, não seja uma pessoa egocêntrica que não depende de ninguém, uma pessoa orgulhosa. Se tiver alguém para te ajudar no que você está precisando, peça ajuda, tá? Tem alguém que pode te ajudar com a faculdade? Tem alguém que pode te ajudar a passar numa prova? Tem alguém que pode te ajudar com um emprego? Vai atrás disso que com certeza essa pessoa te ajudará. Tá difícil para passar na prova? Tenta mais uma vez, cara. Não larga o curso não. Tá difícil para mudar alguma coisa em você, um vício, qualquer coisa assim? Tenta mais uma vez. E de preferência peça ajuda sempre que possível. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!